Bom dia, estou com os alunos do segundo ano, reta final, tá certo? Hoje estamos entrando na revisão para a prova. Prova essa que o assunto será Meio Ambiente do Brasil e Pernambuco e suas subdivisões, tá? E a gente vai revisar da seguinte forma: a gente vai pegar um tópicos, para ir comentando, trazendo as principais informações para vocês, ok? A primeira coisa que eu vou falar hoje, e eu quero que vocês prestem atenção para a prova, é sobre a questão ambiental, tá bom? E quando se trata de questão ambiental, a gente tem muita coisa para falar, tanto negativamente quanto positivamente, entendido? O que não falta é coisa para falar. E é lógico que tem um tópico ambiental que a gente não pode deixar de fora esse ano, seja para o SSA ou seja para a prova, que é a questão do desmatamento no Brasil. Tema esse que todo ano a gente fala, todo ano a gente comenta, e é muito importante que você saiba sobre o desmatamento e também sobre um problema urbano muito comum, que é o lixo, entendido? Então vamos comentar sobre esses dois tópicos. Primeira coisa, sobre o desmatamento. Nós sabemos que o desmatamento, Acioli, do Brasil não é de hoje. Desde o período colonial, os portugueses praticavam desmatamento. Por quê? Porque o objetivo era ganhar dinheiro, era explorar. E essa forma de pensar é até hoje. Até hoje em dia, as pessoas priorizam ganhar dinheiro a proteger o meio ambiente. Por isso que o meio ambiente vem passando por essas alterações. Beleza? Então é importante que a gente entenda isso. Outra coisa interessante é que quando a gente fala em desmatamento do bioma brasileiro, eu estou falando de todos os biomas. Todos os biomas do Brasil sofrem algum tipo de degradação ambiental pela ação antrópica, pela ação humana. Seja ela para construir uma indústria, para fazer uma estrada, construir uma hidrelétrica, seja para o agronegócio, seja para a urbanização, seja para o que for, a gente sempre vai ouvir a expressão de que o meio ambiente está se apropriando, que o homem está se apropriando do meio ambiente. Recentemente, isso foi cobrado até em prova do SSA. Nós chegamos até a responder aqui um mapa do Brasil, onde tinha cores vermelhas, e você tinha lá na Amazônia uma grande mancha verde. E por que é que na Amazônia ficou verde e no resto do Brasil ficou vermelho? Obviamente que a ocupação humana, a quantidade de gente que se ocupa do espaço, que se apropria e que usa é muito maior no restante do Brasil do que na Amazônia. Só para você ter noção, a Amazônia, a região norte, sabe quantos por cento da população tem na região norte? 5% só. De 100%, apenas 5% está na Amazônia. Então isso justifica que o nosso bioma sofre desmatamento, mas sofre um desmatamento e um impacto muito menor do que em outras regiões que tem mais gente, lógico. Beleza? Então as regiões que tem mais gente são regiões mais degradadas, são regiões antropofizadas, de maior dano ambiental, ok? E aí a gente tem que entender essa situação. Então, destruição do bioma brasileiro. E por que eu estou tocando nesse assunto? Presta atenção em mim. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque recentemente, na história recente do Brasil, a gente vem ouvindo e vendo na televisão e nos noticiários sobre as queimadas, sobre o desmatamento que acontece no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. Entendido? Então eu não posso, você aluno do colégio, de qualquer ele que seja, fazer uma prova da escola ou de vestibular ou de qualquer coisa que seja, sem ter a noção exata desse problema que é tão sério para o Brasil. Tão sério, tá? Então eu acredito que isso deva até ser abordado direitinho esse ano no Enem. Acho que esse ano no Enem vão tocar nessa ferida.
vão tocar nessa ferida do desmatamento da Amazônia, das queimadas e suas consequências. Qual é o grupo de redação? Redação, desmatamento da Amazônia não. Talvez a redação venha com uma ideia mais ampla e que esse argumento você possa utilizar em uma redação. Né? A apropriação do homem no espaço, as novas tecnologias, alguma coisa nesse sentido. Apesar de que eu nunca fui um camarada que chegava para o aluno para dizer, ó, acho que a redação vai ser isso e ia acertar. Eu nunca acertei. Porque, na verdade, eu não sou professor dessa área e vivo pensando nisso. Os professores de redação, muitos trabalham o tema que cai, porque eles trabalham de tudo. Pô, o cara que trabalha de tudo ao longo do ano, é óbvio que ele vai ter trabalhado o tema da redação. É lógico. Mas a gente que é professor, eu não faço ideia, mas a gente que é professor, de outras áreas, de uma coisa eu posso te dizer, toda a redação, vocês estão ouvindo? Darla, Gabi Guimarães, Clara, toda a redação que você fizer, você usa conhecimento de humanas. Toda. Não tem uma. Toda ela. Se eu tivesse que pegar dinheiro, assim, dissesse assim, professor, o senhor vai apostar. O senhor é obrigado a apostar. O senhor vai apostar em que tema? Olha, em tema não sei. Mas eu acho que poderia ir para esse mundo que a gente vive hoje de tanta tecnologia, de repente criptomoeda, sabe, esses QR Codes da vida, esses comércios virtuais, criptomoeda, Bitcoin, né? Alguma coisa no sentido de Pix, essas transformações que a gente vem vivendo, jogos eletrônicos, né? Que virou uma febre muito grande nesse momento de que todo mundo ficou dentro de casa usando algum tipo de aparelho eletrônico. Professor, você faz uma linha sobre falando de Bitcoin. Pois é, e você tem que, de repente, no terceiro ano, discutir sobre isso. Talvez no segundo ano não tenha essa necessidade, mas no terceiro ano a gente trabalhou. Sabe essa internet 5G, que agora a internet vem de cabos submarinos, minha gente. A internet que chega pra gente vem de cabos submarinos da Europa. Ia para os Estados Unidos, depois vinha outros cabos dos Estados Unidos para cá. Então a conexão não era lá essas coisas. O 5G vem da Europa direto para o Brasil. E foi inaugurado agora, recentemente, o 5G. Então, isso, minha gente, é uma coisa que vivencia no nosso dia a dia. Então, é interessante você ter uma noção sobre isso. Então, como pode chegar e ser aquela redação assim? Ah, porque é evasão escolar. Ah, porque, entendeu? É muito difícil você adivinhar o tema, mas a gente tem que ter argumento para escrever sobre qualquer um. Não adianta você saber a estrutura de uma introdução do desenvolvimento da coisa, não adianta se você não tiver argumento. Porque no argumento você vai apresentar o problema e a solução. Como é que você vai apresentar uma solução se você não sabe do tema? Por isso que você tem que estudar bem humanas, porque faz parte de fazer uma boa redação, ter um bom conhecimento de humanas, argumentar, ok? E esse desmatamento da Amazônia, ele pode de repente entrar em qualquer tipo de argumento. Imagina se a pergunta é sobre se a redação for sobre economia. Se a redação for sobre o aumento do preço do alimento. Se for sobre inflação, tu usa o desmatamento da Amazônia, criatura. Porque tem a ver. Porque o desmatamento reduz as chuvas, o que prejudica a safra. Produz menos, preço mais caro. É lógica. Tá? Então, assim, você usa qualquer tipo de argumento. Então, a gente não pode, um aluno de segundo ano, que vai fazer uma prova de vestibular ou de qualquer que seja, não ter esse argumento, esse entendimento de que o desmatamento do Brasil, seja da Mata Atlântica, da Caatinga, de onde for, é uma coisa que prejudica e altera o equilíbrio ecológico, ou não é? Então isso você tem que saber. Agora, os detalhes, é a expansão da soja, expansão da fronteira agrícola, novas áreas industriais, essas coisas, obviamente, que você, no estudo do bioma que nós já tivemos em unidades passadas, nós fizemos. Eu falei até de algumas ações de proteção, CIVAM, CIPAM, IBAMA, CONAMA, Projeto Calha Norte, SOS Mata Atlântica. Tudo foi comentado. Tudo foi comentado, ok? Então é importante a gente ter essa percepção quando se trata de bioma, quando se trata de meio ambiente, ok? A outra, eu não sei por que eu falo tá ok toda hora, tá ok, tá ok. O povo pensa que eu sou eleitor do Bolsonaro, né? Tá ok, tá ok. Eu vou dizer assim, tá certo? Melhor, né? Afinal de contas, eu não sou inglês, sou brasileiro. Beleza? E apoio.
Tá bom, Raniele? O outro tópico que eu comentei aqui, além do bioma, foi o quê? No começo? Pernambuco. Como, minha gente, a gente vai fazer um vestibular sem ter a percepção de Pernambuco? Lembrando que eu estou fazendo revisão para a prova. Para a prova. E na prova eu coloquei perguntas sobre Pernambuco. Tá? Vocês estão ouvindo, né? Quer que eu diga mais? Eu acho que eu coloquei a maior quantidade sobre Pernambuco. Por exemplo, a pergunta não é sobre o meio ambiente. Não tem um assunto meio ambiente. Não tem um assunto desmatamento. Eu posso falar do desmatamento no sertão. Poluição da água não foi um problema. Posso falar de poluição da água do rio Capibaribe, da bacia de Tapacurá. Eu posso vincular os problemas ambientais a Pernambuco. Eu não tenho necessidade só de falar do Rio Grande do Sul. Então eu posso pegar esse tema e juntar, fazer duas coisas em uma. Falar de Pernambuco e dos problemas ambientais de Pernambuco. Enfim, a gente pode trabalhar isso, tá bom? E uma coisa importante para vocês, a título de prova, entenda a classificação das mesorregiões. Escutaram a dica? Eu botei no quadro para vocês a divisão do Brasil, do Pernambuco tradicional, litoral, zona da mata, agreste e sertão. Depois eu coloquei uma nova divisão, que é a que atualmente se fala muito, que é litoral mata, agreste e sertão. E tem as mesorregiões, que dividem região metropolitana do Recife, mata pernambucana, que é a zona da mata, agreste pernambucano, que é o agreste, e 2 sertões. Cuidado, que se aparecer 2 sertões, é mesorregiões, ok? Aí tem a parte de baixo, próxima do Rio São Francisco, sertão de São Francisco, que é onde tem mais água. E é daí que sai a transposição do Rio São Francisco, levando água para a parte de cima, que é o sertão que não tem água, que é o sertão de Pernambuco, que é o sertão mais seco. Então leva a água do sertão meridional sul para a parte de cima do sertão e para outros estados. E eu comentei, eu acho que isso não vai cair no Enem, e também não vai cair no SSA, a nova classificação, que não é mais mesorregiões e micro-regiões, seria regiões imediatas e regiões intermediárias, que eu também coloquei para vocês. Está no caderno tudo. Acho que isso pode cair para o concurso da Polícia Militar, o concurso de Bombeiro Militar, concurso público, né, PM, essas coisas eu acredito que possa cair quem vai fazer. Mas a título de prova da escola e também de UPE, eu acredito que não se cobre essa nova classificação. Mas é entender, por exemplo, que o Agreste é uma região de transição. O Agreste é uma região de transição. O que é que significa dizer isso? Que uma parte do Agreste parece a zona da mata e uma parte do Agreste parece o sertão. Por quê? Porque uma área de transição é uma área que vai pegar um pouco de cada. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em Agreste, na cabeça da gente vem Gravatá, Caruaru, Bezerros, Bonito, essas regiões, Xangrande, Alta, não é o Planalto da Borborema, mais fria, Gravatá, nesse período de inverno, todo mundo adora. Isso é o Agreste. Mas como é uma área de transição, vai ter cidades do Agreste que nem parece que é Agreste. Feira Nova é Agreste. Limoeiro é Agreste. E não tem nada de frio, de cachecol e de plantação de flores e de circuito do frio de inverno. Não tem, porque é comecinho. Aí a característica parece que é aqui com a Zona da Mata. Assim como quando você vai para o outro lado do Planalto, você tem um lugar que é assim, Sanharol, Bom Jardim, Arco Verde, que você olha e parece que está no sertão, mas é Agreste, é transição. Aí depois, mais para frente, é bem Serra Talhada, tudinho, aí você vê a clara diferença. Tá, ok? Então é importante que você tenha pelo menos noção de alguns municípios para que você tenha uma ideia aonde está o Agreste. Então, se eu falar para você, Caruaru é Agreste, então você sabe que aquela área ali é Agreste. Ali próximo, Santa Cruz do Capibaribe, né? Fazenda Nova, onde tem o espetáculo da Paixão de Cristo, Garanhuns, né? Gravatá, Bezerro, Bonito, as cachoeiras de Bonito, ali tudo é Agreste. Então é só para você ter uma noção. Toritama, o Polo do Gin, você tem uma noção. A mesma coisa acontece aqui com a Zona da Mata. Quando a gente fala para Escada, Vitória, Glória, Cheio de Alegria, né? Carpina,
Você já tem Lagoa de Itaenga, por aqui já é zona da mata. E tem outros municípios, evidentemente. E as bandas do sertão é aquelas cidades que você mal ouve falar. Granito, Afrânio, né? Venturosa, Santa Maria da Boa Vista, Oricurim, Salgueiro, né? Ibimirim, Petrolândia. Sabe essas cidades que você olha e fala assim, oxe, isso aqui é de Pernambuco? Provavelmente é sertão, porque não se faz Exu, tá? Então, assim, são muitos municípios e no livro e no material existem essas coisas, beleza? Então, pesquisa, minha gente, sobre os municípios do agreste pernambucano. Quais os municípios do sertão de Pernambuco? Vai aparecer um mapa. Quando você clica no Google Imagens, que você vê o mapa do sertão, você vai dizer, oxe, aqui, o nome dessas cidades. Então você já começa a ter um pouco de noção. Você não precisa decorar, mas ter noção do que é o quê, tá bom? Isso é para a divisão do estado de Pernambuco. E é claro que eu vou perguntar não só sobre isso, mas eu vou perguntar, por exemplo, o que é que marca o sertão? Quando a gente fala em sertão, o que é que a gente pensa do sertão? Quente, não é? Seco, a transposição do rio, a caatinga, não é verdade? O solo seco, a agricultura que não é boa, aí tem relevo e depressão. Aí a gente tem que entender o que é que marca o sertão. E no livro, no caderno de vocês, eu botei as principais características de cada região do Brasil, de Pernambuco. Falei de Inselberg, relevo aplainado, depressão, caatinga, Vale do São Francisco, falei de tudo. Está no caderno e está gravado. A mesma coisa com o Agreste, região ali de Caruaru. O que é que marca? O turismo, né, que é o São João, o carnaval, que também é importante nessas regiões. Uma coisa que é muito importante também é a indústria de confecções têxtil. E disse uma coisa importante, que o Agreste é a famosa bacia leiteira de Pernambuco, lembra disso? A bacia leiteira de Pernambuco ali, Cachoeirinha, Lagedo, Panela, Garanhuns, é uma região que tem muito leite, então vende-se muito queijo. Assim como lá no sertão, em Oricuri, eu disse que era o maior polo de gesso do norte e nordeste, nas bandas de Araripina. É o polo gesseiro, é rico em mineral, o sertão. Tá? Então tá tudo anotadinho lá. Aqui na Zona da Mata é uma área que vem ganhando importância, historicamente sempre foi canavieira, né? Por isso que a gente tem aqui o Gempitu, a JB, né? A gente tem, né, a produção de cana-de-açúcar e seus engenhos, que formou Pernambuco nessa área. Você tem a industrialização ganhando força, veja Vitória, veja Glória, veja Pombos, cidades que vêm ganhando indústria aí na margem da 232, né? Fábrica de chocolate, fábrica de cerâmica e tantas outras, e que ainda vem mais. E que é um rolo compressor, agora não para. Vai vir, vai vir, vai vir. Daqui a pouco o povo vai estar morando em condomínio atrás da fábrica de chocolate. Daqui a pouco o camarada é vizinho de escada, é vizinho do Luiz Neto. Daqui a pouco é vizinho do professor Luiz Neto, que vocês tiveram aula com o Luiz Neto de espanhol? Pronto, daqui a pouco Vitória vai crescer, que você vai ser vizinho de Luiz Neto, lá em escada. Daqui a pouco vai ser assim, né? Porque o crescimento é uma coisa que, para segurar, é bronca. É posto. Aí daqui a pouco, bota na sua cabeça, escuta assim, daqui a uns 20, 30 anos, Vitória vai ter que ter outro shopping. Esse vai ter que melhorar e provavelmente vai ter outro, porque a população de Vitória daqui a 30 anos, ela vai aumentar significativamente. Aí vai aumentar também o quê? O trânsito, vai aumentar também o quê? A violência, vai aumentar também o quê? A poluição, porque é natural de grandes, vai ter mais prédio, aí vai ter novos empreendimentos, provavelmente mais opções de loja, de escolas, de lazer, vai te dar condições de escolha, né? Diz. Agora, depois se acontecer, umas coisas teriam que melhorar, né? Tipo, o trânsito de Vitória é horrível. Mas o trânsito, ele não é um problema apenas de Vitória. O trânsito é um problema do Brasil. Por quê? Porque a urbanização brasileira não foi planejada. Então você tem um grave problema sobre mobilidade urbana. Olha aí uma coisa também para a redação. Mobilidade urbana é muito precária. O transporte público não presta, sucateado, pouca quantidade, estradas esburacadas. Então, Vitória vai crescer? Vai, assim como Recife e São Paulo. E nem por isso deixa de ter trânsito. Então, assim, por mais que você melhore, Nicásio, o trânsito, por mais que você faça
vias largas, por mais que você crie novas ruas, desafogue outras, isso vai ser bom naquele momento. Mas a tendência é que as pessoas aumentem a quantidade. Quem não tem carro, melhorando de vida, compra. Quem tem um, de repente compra dois. Então é uma questão de tempo. Todas essas mudanças ficarem problemáticas. Por mais que você faça, né? Ou você acha, por exemplo, vou dar um exemplo. O governador de Pernambuco já disse que vai gastar, se eu não estou enganado, 90 milhões de reais para fazer a triplicação da entrada e saída de Recife. Vocês conhecem Recife? Você chega em Recife, tem aquela ponte, quando você desce ali, você tem, né? Ali chegando na Estácio, ali naquelas bandas do esporte, entrando e saindo de Recife. Aquilo é uma loucura. Aquela ponte ali é uma loucura. Né? Você passa horas e horas. Vão fazer um investimento para ampliar, para botar mais vias, ônibus passar por um setor, para desafogar. Quando isso ficar pronto, vai ser uma maravilha. Vai desafogar e vai ficar beleza. Mas é uma questão de tempo. Voltar a ficar de novo engarrafado. Por quê? Porque mais gente vai sair naquele horário, mais pessoas vão adquirir seus carros e vai acontecer, por exemplo, num feriadão, as pessoas quererem fazer o mesmo destino. Então vai lotar do mesmo jeito. Agora, talvez você não fique 2, 3 horas, fique 1h30, mas vai ter. Agora, essas mudanças são para o dia a dia, facilitar o ônibus, chegar ao trabalho, chegar ao hospital, trazer o filho na escola. Isso vai facilitar porque o trânsito é dinâmico, tá bom? Então, todas as modificações de trânsito, elas servem para, muitas vezes, facilitar ou, às vezes, para organizar. E, muitas vezes, quando você bota um sinal ou quando você muda alguma coisa para organizar, de repente, você resolve um problema, que é a desorganização, mas você causa uma outra situação, que é o quê? O trânsito, porque ali não tinha um sinal, então eu não parava. Agora tem, eu tenho que parar. Ó, se eu tenho que parar, outras pessoas vão parar também. Então você acaba tendo essa situação. Então é difícil você fazer um planejamento correto, eficaz de planejamento de mobilidade, sendo que a cidade não foi projetada para isso. Se você pegar filmes americanos, eu até comentei lá na Isolada, filmes americanos, se você vê de cima, Estados Unidos, países da Europa, os quadradinhos, tudo certinho os bairros. Tudo certinho, tudo quadradinho. As vias largas, você estaciona de um lado, você estaciona do outro, ainda fica mão livre, não tem essa agonia de imprensado. As calçadas são todas no mesmo nível, todas com a mesma árvore, tudo planejado, feito para isso. Diferente da gente, que se sair daqui para ir para o centro desce, se sair daqui para ir para Bela Vista sobe, se sair da Bela Vista para ir para o Alto Zé Leal desce para subir, entendeu? Onde vai por aí, tá entendendo? Eu sofro demais com isso. Pois é. De ladeira pra tudo quanto é canto, desce, sobe. Desce, sobe, ainda por cima buraco. O povo não respeita, né? Eu tenho visto aí algumas reformas, né? Pelo menos as reformas que estão sendo feitas, pelo que eu estou vendo, não são apenas para embelezar. Tem funcionalidade. Por exemplo, para cadeirante. Pelo menos para cadeirantes. Deveria ser uma obrigação. Como é que eu reformo uma praça se eu não boto uma subida? Tem que ter uma rampa. Será que a rampa é bem feita? Será que ela é projetada para isso? Será que eu tenho lugar para subir, lugar para descer? Porque tem praça que só tem uma ladeira. Então, se eu tiver aqui, eu entro. Mas se eu tiver querendo sair lá do outro lado, eu não posso. Eu tenho que voltar, sair por aqui para rodear a praça. São essas coisas. Aí eu desço a praça, beleza, porque na praça tem. Mas quando eu vou para a calçada normal, não tem. Só tem a rampinha da garagem da casa de alguém. Eu tenho que ir até a garagem para subir. Então são esses planejamentos que são difíceis de fazer porque é muito problema. Então, aos poucos, vai tentando resolver. Isso acontece em São Paulo, isso acontece em todo lugar que você possa imaginar. Agora, lógico, quanto mais organizado for, melhor. Né? Melhor. Só para você ter noção, vê que coisa interessante. Em Madrid, ela é considerada como uma cidade inteligente. As calçadas, elas... Como são as coisas? Ela tem iluminação e tem ponto de internet. Tudo isso precisa de energia. Só que as calçadas são inteligentes. A partir do momento que as pessoas pisam, não geram uma tensão, essa tensão é captada e transformada em energia. Ou seja, o povo andar na calçada já é o elemento essencial
para que eu tenha ali um estado de inércia que saia, né? Você não vai ter mais a inércia. Pisou, você gera uma tensão. Essa tensão é captada embaixo da calçada por placas que transformam essa tensão em energia para poder iluminar e gerar a internet. Olha que coisa. Agora, isso foi pensado. É feita a pessoa, por exemplo, que já existe no Brasil, essa fiação aí de poste. Isso é uma nojeira. Tem que ser fiação subterrânea. Fiação subterrânea. Agora, para isso, é uma loucura. A gente vai trocar um poste, ou cortar uma árvore, é uma agonia. Ou não é? É um transtorno, muda trânsito, interrompe tudo. Então, é um processo. Então, a mobilidade urbana é um problema, principalmente na região metropolitana. Olha aí, Pernambuco. Região metropolitana. Investimento, trânsito, viaduto. Tudo isso precisa ser feito. Tudo isso precisa ser investido, tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês é: revise sobre as características importantes de cada região de Pernambuco. Não apenas se preocupar com a divisão. A divisão é importante. Tá ouvindo, né? A divisão é importante. Você pegar um mapa e dizer o seguinte: isso aqui é zona da mata ou é sertão? Olha os municípios, vai estar lá o nome. Aí tem assim, Vitória de Santo Antão. Isso é sertão? Não, criatura, tu mora no sertão, é? Tu mora na zona da mata. Então você olha aqui, que cidade é essa aqui? Deixa eu ver, Olinda. Oxe, aqui Olinda, já em Pojuca. Oxe, isso aqui é região metropolitana, isso é Recife. Ou então você olha Caruaru, já estou falando que é Agreste. Ou então você olha um gigantesco, que em sertão é a maior parte. Olha ali Petrolina. Opa, Petrolina já é uma referência de sertão. Então você tendo essa noção já ajuda, ok? Região da Zona da Mata. Zona da Mata. Aí a Zona da Mata, como é grande, ela é dividida em Zona da Mata Norte, Zona da Mata Centro e Zona da Mata Sul. A gente está na Zona da Mata Centro, ok? Já Escada, Ribeirão, Palmares, Sul. Já Lagoa de Taengas, Araçoiaba, Nazaré da Mata, Carpina, Paudalho, Goiânia, Norte. Por que Norte? Porque é em direção a Paraíba. Paraíba é Norte. Já aqui, Palmares é em direção a pegar a estrada para ir para onde? Tamandaré, Porto de Galinha, Alagoas, que é sul, se você pegar o mapa do Brasil. Entendido? Então, dependendo de onde você vai, ou é norte ou é sul. Entendido? Por exemplo, você está em Recife, no centro. Se você for para Boa Viagem, você vai para a Zona Sul. Mas se você for para as bandas do Shopping Itacaruna, você vai para a Zona Norte. Porque se você for naquelas bandas do Itacaruna, Olinda, Janga, Maria Farinha, você vai para onde? Para Paraíba. É a estrada que você pega. Tá certo? Entendido? Vai por aí também, né? Você pode ir pela Federal. Tá ok, gente? Entendido? Vou parar de gravar.